Carolina vai trazer aqui pra gente hoje um pouquinho do Guia Salarial 2020, com uma novidade esse ano, né, Carolina? Explica pra gente um pouquinho da novidade que vocês trazem para 2020. Olha só, é um prazer falar do Guia Salarial. É uma publicação anual da Robert Half, geralmente no segundo semestre do ano, né? Esse guia ele é elaborado por nós, colaboradores da empresa, através de entrevistas feitas com profissionais de diversas áreas, onde a gente coloca todas as informações qualitativas e quantitativas das nossas entrevistas. Então, quando eu digo quantitativa, são os salários, e quando eu digo qualitativa, são as tendências, principalmente deste ano e do ano seguinte. Então, a gente acabou de publicar agora o nosso Guia Salarial 2020. Ele fala de tendências aí do mercado, não só de compras, mas para todas as áreas, né? E uma grande novidade desse ano é a questão de percentis. São 4 percentis, 25% é o primeiro percentil, é aquele profissional que ainda está numa função um pouco menor do que a cadeira pede. Ele não está 100% confortável ainda com todas as habilidades da cadeira, né? Ele tem habilidades menores do que o típico da função, né? A segunda é 50%, que é o profissional que está na média já das habilidades daquela função. O terceiro percentil é o 75%, que já é o profissional que está altamente qualificado ali para a função. E existe um último percentil que é bem interessante, que é o percentil de 95%, que é aquele profissional que ele é diferenciado dos demais daquela função. Ou por ter idiomas numa função onde não é tão comum ter idiomas, ou por ter alguma qualificação ou algum skill que é muito diferencial naquela função, então ele tem uma remuneração acima da média do mercado, tá? O que mais que o guia traz pra gente? O guia traz 2 outros pontos bem interessantes. Um deles é a diversidade e inclusão, né? A empresa que não está aberta à diversidade é uma empresa que vai ficar para trás, é uma empresa que não vai ser admirada pelas pessoas no futuro, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando para um grupo de pessoas em prol de outro. A gente está dizendo para a gente avaliar as habilidades do profissional, independente de quem ele é. Então, isso é uma tendência, né, que o pessoal mais jovem, esse pessoal que está saindo de universidade, ele já sai com essa cabeça, parece que tem um chip já em relação a isso, isso é muito bacana. Eu não sei se é a geração Y ou se já é a próxima. Já é a próxima, né? Já é uma geração que já vem com isso pronto, isso é muito positivo, né? E que quem está no mercado de trabalho há mais tempo tem que se reinventar. Na verdade, a questão da gente se reinventar é uma coisa muito bacana, né? O profissional que tem essa capacidade de se reinventar e de se questionar o tempo todo e querer melhorar é a chave do negócio, né? Então, isso é uma coisa que é completamente visível nas organizações, né? Esse choque, né? Daquela geração que já está um pouco mais antiga, essa geração nova tem esse choque. E é o que você falou, né? As pessoas que conseguem transitar nas duas formas de conviver, de lidar, de trabalhar, vão ter êxito aí na sua entrega. Né? Outro ponto é a cultura, né? Então, quando o profissional vai escolher a empresa que ele vai trabalhar, porque essa escolha é dos dois lados, né? É do empregador e de quem está indo se candidatar na vaga, né? Ele cada vez mais vai checar se a cultura da empresa vai ao encontro da cultura dele, se não fere os princípios dele, né? Então, aí eu volto no assunto de diversidade e inclusão, porque isso é um ponto que é bem interessante. Se ele percebe que a empresa não está afim, né, de evoluir, né, para diversidade e inclusão, isso pode entrar em choque com o que ele espera da vida dele, para ele, né? E às vezes pode não topar uma vaga porque ele sabe que a longo prazo a cultura não vai casar, é interessante. E ele tem que se sentir bem, né? É a cultura do bem-estar, não é só remuneração. Por isso que o guia salarial ele não é só quantitativo. Hoje em dia as pessoas não são só quantitativas, né? Ele tem que se sentir bem no ambiente, né? Então Muito bom. Extrapola o quantitativo, né? Comprador, aqui no texto embaixo do vídeo você consegue baixar o Guia Salarial 2020 da Robert Half. Carolina, no guia 2020 tem um ponto que fala sobre projetos, trabalhos pontuais.
Isso é uma tendência ou já está acontecendo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, já está acontecendo e tende a ser somatizado aí nos próximos anos, né? O que a gente vê é que a contratação temporária por projetos é algo super já embasado quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, né? E aqui no Brasil está sendo cada vez mais aceito. Não só o empregador, mas também o colaborador. O colaborador, hoje em dia, quando a gente vai para a área de tecnologia, por exemplo, né? Ele busca ser um profissional super especializado naquilo que ele sabe fazer, né? E trabalhar pontualmente num projeto por um tempo determinado, com meta no resultado e não com a meta dele atrelado a ser um profissional de longo prazo, permanente, né? Então, o recrutamento temporário, né, por projetos, ele foi há uns anos atrás uma excelente solução para a crise, porque ao invés do empregador contratar uma mão de obra CLT, permanente, criar um cargo, CLT, exatamente, ele conseguiu rapidamente contratar um temporário para resolver um problema ali pontual, né? E hoje em dia ele é muito bem visto para um projeto determinado. Mas isso você fala para independente da área, assim, independente Sim. do segmento da área, Sim. porque assim, até onde eu conhecia, né, até onde era muito mais comum, eram profissionais mais ligados à tecnologia mesmo, né, ou até mesmo um consultor jurídico, um advogado, mas você vê isso em outras áreas também? Não, a gente vê isso em todas as áreas. Então, por exemplo, dentro de um RH, né, a gente pode ter ali um profissional temporário para resolver algum problema de folha, por exemplo. Dentro de engenharia, um profissional temporário para uma metodologia de processos dentro de uma fábrica. A gente pode ter um profissional temporário dentro de qualquer área, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro, né, de um ramo de serviços. O que diferencia ele de um profissional permanente é que ele vai ter começo, meio e fim. Ele está naquele projeto, né? Então, isso que a gente está vendo com muita intensidade. Claro que daí, quando a gente vê no ramo de tecnologia, isso é uma tendência do profissional de tecnologia. O profissional de tecnologia, ele gosta, Já é acostumado com esse né? tipo de Já está trabalho, acostumado de ser um profissional temporário, né? Mas isso não só para todas as áreas, como para todos os cargos. Então, desde analista até um cargo aí de diretoria. Tá? Legal, legal.